Olá, seja muito bem-vindo ao estudo Mistério da Profecia. Aqui nós vamos passar um tempo juntos para compreender um pouquinho mais a palavra de Deus. Você vai perceber que muitas perguntas que você tem, a Bíblia tem a capacidade de responder. Esse formato de estudo ele é um pouquinho diferente. Nós queremos ter uma interação juntos aqui, ok? Então, por isso que tem o compartilhamento do vídeo com você, para que possamos ter um contato mais pessoal e os slides também para que você tenha um auxílio no seu aprendizado. O tema de hoje é segurança em um mundo de incertezas. Olha, basta sairmos na rua e nós vamos perceber que o ser humano realmente está muito inseguro e com muitas dúvidas na mente. Isso não é apenas em época de epidemia. A humanidade possui os seus questionamentos. Da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. A Bíblia nos dá estas respostas. E no estudo de hoje, nós vamos perceber que esse mundo cheio de incertezas, na verdade, é uma oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre a esperança que a palavra de Deus nos traz. Então, está preparado? Vamos lá? A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade com muitas crises. Não é de hoje que nós temos a depressão, os vícios, as dependências químicas, violência por toda parte, crise política, crise financeira. Aonde você olha, parece que existe o caos. Não é assim? A sociedade percebe que está como numa queda livre, rumo a um espaço não conhecido. E muitas pessoas procuram respostas em algumas fontes que confundem ainda mais a mente das pessoas. Eu quero convidar você, no estudo de hoje, a embarcar numa viagem há mais de 2.500 anos atrás. Você vai agora chegar a um reino chamado Babilônia. O rei Nabucodonosor reinava sobre Babilônia nessa época, 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, e esse rei uma noite teve um sonho. Surge nessa ocasião um jovem chamado Daniel. Daniel, ele auxiliou o rei na interpretação do sonho que ele teve. À noite, o rei ficou muito preocupado porque ele não se lembrava do sonho e nem do significado. Então ele manda matar a todos os sábios e encantadores do seu reino porque ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei. Essa história está no capítulo 2 de Daniel, um livro da Bíblia, um livro muito especial sobre profecias. E Daniel então pede que o rei pudesse dar a ele uma chance de responder. Ele busca a Deus em oração e Deus, no meio da noite, revela o segredo do sonho Nabucodonosor ao profeta Daniel. No dia seguinte, Daniel chega diante do rei e oferece não somente o sonho que o rei teve, mas também a sua interpretação. Olha que interessante aqui como isso aconteceu. Daniel recebe a revelação e nesse momento nós podemos dizer que ao Deus se revelar a Daniel, ele se mostra um Deus preocupado com você. Hoje Deus também se revela à sua vida. Nós temos a Bíblia, nós temos a natureza, nós temos os milagres, o próprio Cristo, o próprio Jesus é uma revelação do céu, uma revelação de amor e também uma oportunidade para você conhecê-lo como Salvador. O sonho que o rei teve era simbolizado por uma grande estátua. Uma estátua onde cada parte dela tinha um significado e um propósito. Cada parte da estátua simbolizava um reino deste mundo. E Daniel então diz que aquela estátua simbolizava a história da humanidade. O mesmo Deus que se revelou a Daniel, ele também é um Deus que se revela a você. Deus ele quer se revelar a você. Ele é o Deus da história e ele também quer conduzir a sua vida. Vamos então olhar com detalhes
qual foi o sonho do rei Nabucodonosor? Eu vou tirar aqui a minha tela para não atrapalhar a leitura do texto. Se você quiser acompanhar, está em Daniel, no capítulo 2, verso 34 e 35. Diz assim: Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha seca no verão. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Você viu então junto comigo qual foi esse sonho que o rei possuiu. Olha essa estátua então, essa imagem que nós temos ali. Você percebe a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril ou a cintura de bronze, as pernas, a parte mais longa da estátua de ferro, os pés, ferro e barro, que não se misturam, e de repente, o relato bíblico diz, se você acompanhou junto comigo, haveria então, ou viria uma pedra que atingiria os pés da estátua e então destruiria toda a estátua, e essa pedra formaria uma grande montanha. O rei ficou impressionado, porque Deus revelou o sonho e também o significado desse sonho. Isso foi o que mais impressionou o rei, porque Daniel podia ter colocado qualquer sonho ali diante do rei, mas a interpretação foi o que realmente chamou a atenção do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor não acreditava no Deus de Daniel, mas depois dessa ocasião, o rei Nabucodonosor creu que só existe um Deus no céu. Então, Daniel diz, lá no capítulo 2, verso 36, que Nabucodonosor, você acompanha no slide, o verso 37, ele diz: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Babilônia era um reino muito poderoso, muito rico. Os maiores avanços de sua época eram encontrados em Babilônia. O ouro era um símbolo de Babilônia. Os jardins suspensos de Babilônia são conhecidos como uma das 7 maravilhas antigas do mundo, né? Do mundo antigo. Então, Babilônia era um reino muito especial. Mas o sonho continua e Daniel diz: Rei, o seu reino vai acabar um dia e logo virá outro reino, o reino dos medos e dos persas. Os 2 braços simbolizando estes 2 reinos. Só que não seria como a cabeça de ouro, seria um reino um pouco mais simples em questão de poder e riqueza, mas que dominaria o mundo de então. Os medos e persas dominaram de 539 a 331 a.C. E eles então destruíram Babilônia ao invadirem a cidade quando o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, ofereceu uma festa, e quando eles estavam todos bêbados, Ciro desvia o curso do rio Eufrates e eles passam sob o leito do rio e entram dentro da cidade de Babilônia, rendendo a todos, e ali cai Babilônia. Olha esse texto, Isaías 45:1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Você sabe o que Isaías está dizendo aqui? Isaías está profetizando a queda de Babilônia. Isso aconteceu por volta do ano 680 a.C. Deus avisou que viria um libertador chamado Ciro. Ciro veio em 539, ou seja, Deus previu a vinda de Ciro e deu seu nome 140 anos antes dele nascer. 140 anos antes de Ciro nascer, o profeta já disse que ele viria como o libertador. A história comprovando a veracidade da palavra de Deus.
o Reino de Prata. O cilindro de Ciro, perante a arqueologia, é uma prova da veracidade do relato bíblico. Esse cilindro ele é formado de argila, ele foi encontrado nas ruínas de Babilônia. E aí aparece o nome do Ciro, que foi quem destruiu Babilônia, confirmando então o relato da profecia. Mas a estátua continua, o sonho também, e agora Daniel se refere ali ao terceiro reino que viria depois dos medos e persas. Esse reinado, segundo a Bíblia, a própria profecia de Daniel, lá no capítulo 8, diz que seria a Grécia, um reino de bronze. Por que será o bronze? Os soldados gregos faziam os capacetes e os escudos de bronze. Bronze era um símbolo da Grécia. E olha que interessante você perceber que até mesmo detalhes sobre este reino a Bíblia coloca como algo que viria a acontecer. Alexandre o Grande derrotou os Medo-Persas em 331 a.C. Alexandre era um jovem de 30 anos com muita determinação de dominar o mundo, mas um dia ele percebeu que não havia mais territórios para conquistar. Então ele tomou uma decisão. Ele queria reconstruir a cidade de Babilônia, mas segundo a história, ele não conseguiu esse objetivo e morreu. E o seu plano foi por água abaixo. A profecia, mais uma vez, diz através de Jeremias 51, 37 o seguinte: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, não haverá quem nela habite. Segundo a profecia do profeta Jeremias, Babilônia não seria novamente reconstruída. E por mais que Alexandre o Grande fosse poderoso e um grande general, ele não poderia ir contra o relato bíblico. Mais uma vez, a história confirma a verdade da profecia bíblica. E agora vem a parte das pernas da estátua. O império, o reino mais longo da história, o Império Romano. Edward Gibbon escreveu o seguinte: as imagens de ouro, prata ou bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Impressionante, não? Esse historiador, que não era um pastor, ele parece usar exatamente as palavras que a Bíblia usa. O ferro, ele veio e esmiuçou todas as coisas. Assim foi o exército romano, um exército muito poderoso, que por onde passava vencia as suas batalhas, esmagando a todos que encontrava pelo caminho. Mas essas são as pernas da estátua. Agora vamos conhecer os pés. O que seriam os pés da estátua? Os reinos divididos. A Europa hoje, ela é formada por vários países que não têm aliança completa entre si. Você pode ver aí, até mesmo o euro, a moeda, não é aceita em toda a Europa. Ok? A profecia diz que os países europeus nunca se aliariam por completo. Você pode ter uma aliança entre 2, 3 países, né? Alguns ali mais ou menos, mas em algum momento eles sempre entram em discussão. Os pés da estátua, quando Daniel diz que seria formado por barro e ferro, mas eles não se misturariam, representam os países da Europa, porque Roma, o anterior império, foi derrotado pelas tribos ou povos bárbaros. E cada nação bárbara formou o que hoje nós conhecemos como os países da Europa. Os visigodos, os ostrogodos, né? Os Érulos, são alguns países que hoje nós conhecemos como Portugal, Suíça, Espanha. Esses povos bárbaros que nós conhecemos na história formaram então as nações europeias, que hoje têm outros nomes, mas são os mesmos países. O relato de Daniel 2,41 diz o seguinte: quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse reino será um reino dividido.
Conforme a profecia, a Europa não se uniria jamais. Onde era o império, hoje são muitas nações que não conseguem se unir. Nunca mais haveria um império de domínio universal, segundo a profecia bíblica. Conta-se a história de um jovem que estava na Europa e então chega um jovem europeu a ele e diz o seguinte: como é que você prova para mim que a Bíblia é um livro confiável? Então aquele jovem lembrou das profecias de Daniel e disse: olha, você mora na Europa e você vive na maior prova de que a Bíblia é um livro que você pode confiar. Como assim? Perguntou aquele rapaz. Olha, segundo a profecia bíblica, a Europa faz parte do domínio de Deus sobre a história. E aí o jovem disse: você está de pé bem em cima dessa prova, a prova de que a Bíblia é um livro confiável. Não se esqueça que Daniel está falando tudo isso há 2500 anos atrás. E você vê que a profecia se estende até os nossos dias e vai ainda além, até o fim de todas as coisas. A Europa dividida é a prova do poder de Deus na profecia, para nos dar fé em suas grandes promessas. A profecia é algo racional. Você não precisa de fé aqui, é só ir na história. A história vai confirmar exatamente o relato bíblico. Esse estudo é um estudo muito especial para aquelas pessoas que acreditam que a Bíblia é apenas um livro de milagres. Mas a Bíblia é, em primeiro lugar, um livro também de razão. Razão e demonstração de que Deus também é um Deus que está no controle da história. Daniel capítulo 2, verso 43 diz: quanto ao que viste de ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Alguns personagens tentaram unir a Europa sobre o seu domínio e o seu exército. Foi assim com Luís V, foi assim com Napoleão Bonaparte, foi assim com Adolf Hitler, todos tentando dominar a Europa e o mundo sob o seu poder, mas a profecia disse que não haveria união. E todos esses generais, você conhece, fracassaram. Fracassaram porque a profecia nunca falha. Napoleão, por exemplo, na Batalha de Waterloo, foi vencido com o frio do inverno. Seu exército não aguentou o duro período do inverno daquela região e ele então é vencido simplesmente com o clima. Nenhuma arma foi levantada para a derrota de Napoleão Bonaparte. Queridos, você percebe que o relato bíblico, ele é perfeito. E qual seria aquele reino que viria com a pedra lançada sem o auxílio de mãos humanas? A última parte da profecia ainda está no futuro. E hoje nós chegamos em nossos dias e nós temos agora a explicação do que acontecerá depois dos nossos dias, no futuro. Você está pronto para descobrir? Segundo a Bíblia, aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mãos feriu os pés da estátua e esmigalhou ou esmiuçou toda a estátua. E aquela pedra se tornou uma grande montanha enchendo toda a terra. No verso 44 do capítulo 2, Daniel diz: nos dias desses reis, isto é, no tempo dos poderes divididos nos últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Que reino é esse? Será que essa pedra é uma bomba atômica? Será que é uma grande guerra? O que será essa pedra que atinge os pés da estátua e esmiuça todas as coisas? A própria Bíblia dá a resposta. Em Apocalipse, no capítulo 19, verso 11 a 16, você tem mais detalhes. E no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse também. A pedra se refere a Jesus. Ele voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele voltar, toda a história, dominada por homens, terá seu fim. O Senhor dominará para todo sempre, pela eternidade. Cristo voltará para buscar os seus escolhidos.
como diz o texto bíblico, esse reino esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Cristo Jesus será eterno, pois é certo o sonho fiel à sua interpretação, diz Daniel 2:45. Amigo, essa profecia que você acompanhou junto comigo nesse estudo mostra que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. As profecias do surgimento e queda das nações não falhou em milhares de anos. Deus tem o destino deste mundo em suas mãos, ele está no controle e também quer controlar o seu coração. Deus ele controla a história, mas ele pode não ter acesso ao seu coração porque você não permite. Não é esquisito olhar e pensar nisso? Deus que controla a história, Deus que mantém os mundos em suas mãos, sustenta todo o universo sideral, ele é o criador de todas as maravilhas que existem na natureza, pode não ter o acesso ao seu coração. Um coração tão pequeno, mas duro, porque não permite que o Senhor Jesus habite nele. Esse estudo, amigo, é um convite para você permitir que Cristo seja o Senhor de sua vida. Porque o Deus que controla a história tem também em suas mãos um final feliz. Se a profecia se cumpriu fielmente até aqui, desde 2.500 anos atrás, até hoje e além dos nossos dias, qual é a chance da última parte dessa profecia dar errado? Se foi confirmado Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, a Europa dividida, qual é a chance da pedra que é lançada do céu, a volta de Cristo não acontecer? Impossível. Deus tem uma mensagem de salvação a você e a sua família. A pedra cortada sem mãos humanas é o eterno reino de Cristo Jesus. Você está preparado para esse grande dia? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, você pode adquirir esse livro da Casa Publicadora Brasileira, O Mistério da Profecia. Que Deus te abençoe. Esse foi apenas o primeiro estudo. Juntos nós conheceremos mais sobre o que a profecia e a palavra de Deus tem a nos dizer para dias tão difíceis que nós vivemos. Eu espero você no próximo estudo. Que Deus te abençoe e até lá.